Fala, meus queridões, estou aqui de novo. Vamos lá, os últimos dois assuntos. E no final desse vídeo eu vou resolver uma questão do Enem de 2019. E essa questão aborda aí os assuntos que eu tratei aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá então falar dentro da mecânica da cinemática, né, que é essa área da física que estuda os movimentos, por isso cine aqui em cima. E dentro da cinemática eu trouxe dois assuntos que o Enem adora abordar, o que é o conceito de velocidade escalar média e o conceito de velocidade média. Tudo bem? Por incrível que pareça, existe uma diferença entre esses dois conceitos. Eu vou falar sobre isso agora nessa aula. Então vamos lá. Primeiro, a velocidade escalar média, por definição, alguém veio e definiu, falou que era assim, é a razão entre o deslocamento escalar e o intervalo de tempo necessário para realizar esse deslocamento aí que eu estou falando aqui agora. Então vamos lá primeiro. O que é deslocamento escalar? Pensa aqui que isso aqui é uma estrada, tá? E essa aqui é uma placa daquela estrada que fala assim, quilômetro tal, beleza? E essa aqui é outra placa dessa mesma estrada que fala quilômetro tal, beleza? Então essa estrada é graduada em uma escala quilométrica, beleza? Por isso deslocamento escalar. Tranquilo, professor, já entendi. Então, o que seria o deslocamento escalar? Então, eu comecei a analisar um movimento de um objeto, e nesse momento ele estava aqui, ó, nessa posição. Por isso, S de space, de posição. SI, tranquilo. E aí, contei o tempo, estou contando o tempo. Parei de contar o tempo, ou seja, eu cronometrei um intervalo de tempo. E na hora que eu parei de cronometrar, o objeto estava aqui nessa posição. Não necessariamente ele está parado ou não. Isso não me importa, tá? Aí, beleza. Como é que eu faço para calcular o deslocamento escalar? Eu venho aqui e faço a diferença entre a posição dele, né, no fim e a posição dele no início. Por exemplo, se aqui fosse o marco 10 quilômetros e esse aqui fosse o marco 20 quilômetros, então o deslocamento escalar aqui desse cara seria 20 menos 10. Lembra que é sempre final primeiro. No caso, então, um deslocamento escalar de 10 quilômetros. Tudo bem? Beleza? Agora, não sei se você reparou, não importou para mim o que o cara fez no início, perdão, no meio aí, né? Dentro desse intervalo de tempo. Não me importou se ele voltou, se ele foi para frente mais, depois voltou um pouco, não me importa. Que a ideia de velocidade escalar média, ela não se interessa por isso. Ela se interessa só com a posição final e a posição inicial e o tempo. Tudo bem? Tranquilo. Agora, olha a ideia de velocidade média. Aí a coisa muda um pouco. Por quê? Porque a velocidade média, por definição, é a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo para percorrer essa distância. E a gente sabe que distância percorrida é a soma dos deslocamentos escalares. Ou seja, eu tenho que saber o que aconteceu no meio. Se ele andou 10 km para o norte, depois ele foi mais 10 km para o sul, depois desceu, voltou, depois foi buscar alguma coisa que ele esqueceu em casa. Então a distância percorrida entra nessa conta. Quem faz isso pra gente, quem conta a distância percorrida, é um equipamento que fica no carro, né, nas motos também, enfim, que é o que ele mede lá a quilometragem que o carro está percorrendo. Tudo bem? Se eu calcular ali um tempo que eu estou percorrendo uma certa quilometragem e fizer essa divisão, eu vou estar calculando a velocidade média daquele carro para esse intervalo de tempo aqui. Tranquilo? Beleza. Vamos falar de unidade de medida então. Eu estou colocando distância ou deslocamento escalar em cima. E no sistema internacional isso é uma unidade de comprimento, então é metro. Embaixo estou colocando tempo, nas duas fórmulas. Então a velocidade média e a velocidade escalar média tem unidade de medida metro por segundo. Tranquilo? Beleza. Isso no sistema internacional. Agora, se eu estiver falando fora do sistema internacional, podem aparecer várias outras unidades de medida aí. Quilômetro por hora, centímetro por minuto. Vai depender do que eu estou analisando. Por exemplo, estou analisando uma formiga andando, então é válido falar centímetro por segundo ou centímetro por minuto. Eu estou analisando um avião comercial voando, então tem que ser quilômetro por hora. Eu estou olhando a luz, aí já é quilômetro por segundo, para poder o número ficar pequeno, né? O número ficar muito grande. Enfim, então lembrando disso, ou pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês aquela ideia de transformação de unidade de medida, de quilômetro por hora para metro por segundo. O que a gente tem que ter em mente sempre? Esse fator de conversão, que é o 3,6. Agora, ora nós vamos usar uma divisão
e hora nós vamos usar a multiplicação. Quando que isso vai acontecer? Então, suponhamos que eu tenha aí uma velocidade em quilômetro por hora e eu queira transformar para metro por segundo. Note que de quilômetro por hora para metro por segundo as unidades estão diminuindo. Veja bem, ó, quilômetro, metro, hora, segundo. Então, o número da frente, o número que vem na frente da unidade de medida, ele também vai diminuir também. Perdão pela redundância aí. Se o número diminui, então eu tive que dividir por 3,6. Lembra disso? Agora, e o contrário, professor? É o contrário de dividir, que no caso é multiplicar. Então, se eu passo de metro por segundo para quilômetro por hora, as unidades estão crescendo. Ó. Então, o número também vai crescer. E ele só vai crescer se eu multiplicar pelo 3,6. Tudo bem? Beleza? Vou colocar aqui mais 3 equações que são muito importantes, resolvem qualquer problema, não tem tanta incidência de cair como aquelas equações anteriores, mas vai que cai, né? Que são aquelas equações da cinemática. Aquela vovô atrás do toco, sorvetão, lembra? Torricelli, essa daqui. Além disso, acho que vou preparar um videozinho tocando aquela musiquinha, para ver se a gente decora essas fórmulas de uma forma mais fácil. Que é aquele nha, 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 nha. Lembra? A gente estava na sala ainda, a gente estava presencial ainda quando eu mostrei essa musiquinha para vocês aí. Clássico, né, da MPB brasileira. E as equações são essas. São todas equações que descrevem movimentos com aceleração, que é movimento retilíneo uniformemente variado. A gente sabe que a aceleração é essa grandeza que causa mudança na velocidade, né? Se todo objeto que muda de velocidade, muda de valor, né, tô falando do valor, e sentido também, e direção também, ele teve que ser acelerado em algum momento para essa mudança acontecer. Então a aceleração é que causa a mudança. Então essa fórmula aqui é a função horária da velocidade. Função horária porque ela depende do tempo, da hora, né, do tempo, e ela calcula a velocidade com o passar desse tempo. Essa é a função horária dos espaços, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo, aceleração e tempo. E essa é a equação de Torricelli, que é aquela quando a gente não tem informações sobre o tempo. Ah, estou sem tempo, equação de Torricelli. Foi uma equação muito útil na época, porque eles não tinham como cronometrar tempo naquela época lá atrás. Então, ter uma equação que não precisasse calcular o tempo foi muito importante para modelagens matemáticas e físicas. Tá? Modelar é criar funções que descrevam a realidade. Tranquilo? E aí, para finalizar essa aula, eu vou trazer dois conceitos para vocês, que é o conceito de quantidade de movimento e de impulso. Tudo bem? O que é a quantidade de movimento? Primeiro, é uma grandeza vetorial, tá? Coloquei aqui a flechinha em cima, mas ela é uma grandeza vetorial, por quê? Porque ela está ligada com velocidade. Velocidade também é vetorial, quer dizer, precisa de módulo, direção e sentido. Tranquilo. Da onde veio a necessidade de definir uma grandeza dessa? Pensa na seguinte situação. Tem um caminhão vindo para cima de mim, eu vou querer parar esse caminhão está a 50 km por hora. Aí eu vou ter uma dificuldade de parar esse caminhão. Beleza. É hipotético, né? Claro. Aí agora, tá vindo uma bicicleta a 50 km por hora para cima de mim. Obviamente, vai ter dificuldade em parar os dois, mas parar o caminhão é muito mais difícil do que parar a bicicleta. Então, tem alguma... Nessa ideia de manter o movimento, diminuir o movimento, né? Aumentar o movimento, que é essa ideia de parar ou acelerar, não é só a velocidade que tem que estar em questão, a massa também tem que estar em questão. Então, por isso a necessidade de criar essa grandeza física, quantidade de movimento, porque ela relaciona a massa e a velocidade. Tranquilo? Beleza? Massa é quilograma, velocidade metro por segundo. Então, quantidade de movimento vai ser dada em quilograma vezes metro por segundo ou newton vezes segundo também. Vou explicar por que daqui a pouco, tá bom? Beleza. E o outro conceito que eu quero mostrar para vocês agora, para a gente fazer aquela questão que eu prometi lá no início, é o conceito de impulso de uma força constante. O que é isso, né? Quando eu vou impulsionar alguma coisa, obviamente eu tenho que aplicar uma força nessa coisa. E tenho que aplicar essa força durante um intervalo de tempo. Quanto mais tempo eu aplicar a força, mais impulso, mais impulsionada essa coisa vai estar. Concorda? Beleza. Então essa grandeza física também vetorial, ela também depende do tempo e depende dessa força aqui. Por que tem um M aqui de força média? Tá? É M de força média, dado em newtons. Por quê? Porque quando a gente vai impulsionar alguma coisa, essa força que a gente causa, na maioria das situações, ela não é uma força constante, ela é uma força que varia durante esse intervalo de tempo aqui. E na maioria das situações, essa força varia assim. Quer ver? Eu vou desenhar aqui para vocês esse gráfico.
Olha lá. Então, tempo e aqui força. Então, vou impulsionar alguma coisa, vou colidir com alguma coisa, vou empurrar levemente, mas enfim, essa força vai variar assim, ó, na maioria das vezes. Quando se trata de colisão, então, é sempre assim. Então é difícil a gente escolher um valor para colocar na fórmula. O que a gente faz? A gente pega a média entre esses valores aqui. Então a força média é uma força que representa essas intensidades, nessas várias intensidades que essa força aí adquiriu durante essa colisão ou durante esse impulsionamento. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Aí olha só, olha a pergunta que eu trouxe aqui para vocês. Uma força pode causar mudança na quantidade de movimento de um objeto? Lembra que quantidade de movimento é massa vezes velocidade? E força causa aceleração? E aceleração muda a velocidade? Ou seja, a resposta é sim. Uma força pode causar mudança? Pode. Aí os físicos definiram a definição e a maneira, né, a dedução, na verdade, que eles chegaram nessa equação é muito bacana. Não mostrei, falei para vocês aqui agora porque não é nosso objetivo. Mas eles chegaram num tal do teorema do impulso, que relaciona a mudança de quantidade de movimento com o impulso causado por uma força. E pasme, a unidade de medida é a mesma, Newton vezes segundo, Newton vezes segundo. Como eu falei ali em cima. Por isso que esse teorema aqui, por isso não, mas esse teorema aqui é muito legal por isso. Beleza. E por outros motivos nós vamos falar daqui a pouco. Beleza, professor, e daí? E daí que variação, por isso a letrinha delta, quer dizer, o impulso pode causar uma variação? Pode. Variação é sempre final menos inicial, não é isso? Sempre. Se eu substituir a fórmula de impulso aqui, que é essa, e a fórmula de quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, no caso que é quantidade de movimento final, então velocidade final. Quantidade de movimento inicial, então velocidade inicial. Eu tenho uma equação importantíssima que relaciona força, tempo, massa e velocidade final e inicial. Nenhuma outra equação da física relaciona essas grandezas aqui. Então essa equaçãozinha é muito importante para resolver alguns problemas e eu trouxe porque a gente vai resolver um problema agora aí do Enem, tá? É só válido lembrar de uma coisa com vocês que é o seguinte, quando eu falo de uma colisão e eu analiso a colisão de uma forma global, não um objeto separadamente, um objeto ou outro, por exemplo, como eu fiz aqui, aqui eu analisei a força sobre um objeto, eu analisei quem está aplicando essa força. Agora, quando eu faço essa análise, dois objetos colidindo, por exemplo, essa força média ela acaba sendo zero no total. Por quê? Por conta da terceira lei de Newton, ação e reação. A força que esse cara aqui vai fazer nesse, que eu chamei de força de 2 em 1, então esse cara aqui é o objeto número 2 e esse cara aqui é o objeto número 1. Eles estão com velocidades V1 para a direita e V2 para a esquerda. Eles vão colidir. Quando eles colidirem, eles vão fazer uma força no outro, que é igual. Terceira lei de Newton. É lei, não pode contrariar. Certo? Então, no caso, a força externa para esses dois caras, que são agora um sistema só, porque eu estou analisando globalmente, é zero. Essa força média, que é a força externa, né? Força externa é zero. Aí, essa parte da equação zera, porque essa força total resultante é zero, beleza? E aí, quando eu passo essa quantidade de movimento para o outro lado, eu chego nessa equação aqui, que é chamada de equação da conservação da quantidade de movimento. Olha lá. Ela serve para analisar colisões. O que vale a gente falar aqui? Que QI é a quantidade de movimento total antes do impacto. Seria a soma das quantidades de movimento de todas as partículas que estão fazendo parte do sistema. Se forem só dois objetos, vão ser só dois Qs. Beleza? Se forem mais, vão ser quantos objetos estiverem ali naquela situação, tá? Então, QF é a quantidade de movimento final. Note que eu coloquei linha para a velocidade final e sem linha para a velocidade inicial, para diferenciar aí, né? Tudo bem? Beleza? Enfim, não é muito abordado pelo Enem, mas eu quis falar, acho que vale a pena. Aí agora vamos fazer aquela questão que eu falei com vocês, uma questão do Enem de 2019. Por que eu escolhi essa questão? Porque ela fala sobre todos os assuntos que eu falei aqui no vídeo, ou pelo menos, ou quase todos eles, tá? Chega mais aqui, a questão é assim. Em qualquer obra de construção civil, deixa eu só verificar o tempo aqui dessa gravação, tá muito longo, tá beleza, tá maneiro.
Então, em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, EPI, o nome disso, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Ou seja, se cair um tijolo na minha cabeça agora, a força de impacto do tijolo com a minha cabeça é maior do que o peso do próprio tijolo. No caso, se esse tijolo aí tem uma massa de 2,5, então o peso dele vai ser 2,5 vezes o valor da gravidade. Então o peso dele vão ser 25 newtons. A força que eu vou sentir na minha cabeça, ou que o capacete vai sentir no caso, é muito maior do que isso. E essa que é a pergunta do problema, quer ver? Porque ele fala assim, suponha que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo, e ele pediu para você desprezar o efeito da resistência do ar, ou seja, não tem forças dissipativas, não tem força de atrito. Beleza, top. Aí agora vem o comando da questão. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Beleza? Iguais, né? Iguais a esse aqui, tem que ser tudo igualzinho. Então ele está pedindo você marcar aqui qual é, né? Quer dizer, são 2 tijolos, 5, 10, 20, 50, vamos calcular isso. Ele falou força impulsiva média, não foi isso? Aonde que aparece força impulsiva média? Na fórmula do impulso. Beleza? Tem outra fórmula também que fala de impulso, que é essa daqui, ó, que é a variação da quantidade de movimento, que seria a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Beleza. Vamos analisar o que eu tenho de dados. Vamos lá. Dados do problema. Eu tenho o tempo de impacto. Eu tenho o tempo de impacto. Ele falou que é meio segundo. Beleza, já tem isso aqui para calcular. Para usar, né? Ele quer a força média, que é o objetivo da questão. Então, tá aqui, eu tenho que calcular esse cara. Eu tenho a massa do tijolo, que é 2,5. Quando o tijolo bater na cabeça bater no capacete, ele vai reduzir a velocidade dele, nós vamos considerar que essa velocidade é zero. Então a velocidade final desse tijolo aí é zero. E a velocidade inicial, quer dizer, antes de bater no capacete, eu não sei. Eu sei o seguinte, que esse tijolo vai cair de uma certa altura. E ele falou qual era a altura, que altura era essa. Então vamos supor que isso aqui seja um tijolo, e aqui está o solo. Falou que a altura que o tijolo vai cair é de 5 metros. No caso, ele não falou nada sobre ele vai cair de repouso ou não, mas nós vamos considerar isso, né? Que essa velocidade aqui inicial desse cara é zero. E aí a velocidade que ele vai atingir o solo ou vai atingir o capacete é o que a gente está querendo, é aquele VI da fórmula ali, ó. É esse cara aqui que eu não tenho. Então, quando eu equacionar isso, quando eu fizer essa equação aqui, ó, VFM, né? Delta T, MVF menos M vezes VI, eu preciso ter todas as entradas. Eu tenho essa que é zero, nós vamos considerar como sendo zero. Tenho essa e falta essa daqui, ó. Falta o VI, para eu calcular o objetivo do problema, que é o FM. Então, vou dar uma pausa agora e vou tentar encontrar essa velocidade de queda. Nós aprendemos várias formas de encontrar isto. Eu vou usar agora aqui o conceito que nós vimos nesses vídeos agora, que é o conceito de conservação da energia. Por que eu vou poder usar esse conceito? Porque o problema falou que a resistência vai ser desprezível. Ou seja, toda a energia mecânica que eu tenho aqui em cima, eu vou ter aqui embaixo. Só que a modalidade vai mudar, mas a quantidade é a mesma. Então eu posso equacionar. Vamos primeiro identificar qual tipo de energia mecânica eu tenho aqui em cima. Energia potencial gravitacional, energia referente à altura. E qual o tipo de energia mecânica que eu tenho aqui embaixo? A cinética. O cara foi perdendo altura, mas foi ganhando velocidade. Então eu sei que pela resistência do ar ser zero, ser desprezível, eu vou poder falar que essa quantidade vai ser igual a essa quantidade aqui. Aí eu vou substituir a fórmula, que é mgh, aqui mv ao quadrado dividido por 2. Vou tirar aqui
a massa, vou substituir o que eu tenho. Só vou lembrar que eu poderia utilizar também aquelas equações da cinemática que eu mostrei ali, mas eu quis fazer com a energia, mas daria para fazer também queda livre, né? Beleza. Velocidade que eu quero saber, sobre 2. Aí 10 vezes 5, 50, vezes o 2 aqui vai dar 100. 100 vai ser igual a VI ao quadrado. Ou seja, VI vai ser raiz de 100. Então VI, 10 metros por segundo. Ou seja, o tijolo vai chegar lá embaixo, caindo de 5 metros, com a velocidade de 10 metros por segundo. Se eu fosse transformar para quilômetro por hora, eu teria que multiplicar aqui por 3,6. Daria 36 km por hora, velocidade alta. Tá? Beleza. Agora já tem a velocidade, é só substituir. Então vamos para cá, ó. FM, perdão. O tempo, que é meio segundo. A massa, 2,5 vezes 0, menos a massa, que é 2,5 vezes 10. Ó, VI e VF. Então, VM vezes meio vai ser igual a menos 25. E agora eu vou passar o meio dividindo. Menos 25 dividido por meio. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, essa força média é de 50 newtons. Esse negativo é o seguinte. Nós consideramos positivo para baixo. Então, o capacete vai fazer a força para cima no tijolo. Então, para cima seria negativo, então. Por isso tem esse menos aí. Para finalizar agora a questão, ele está perguntando... equivale ao peso, né? Ele está querendo que você compare o peso com a força. Então, ele está querendo que você divida a força e o peso. No caso, a força é 50, tirando o sinal, e o peso é 25, então são 2 tijolos. Beleza? A resposta seria a letra A. Então, esse impacto aí seria o impacto de 2 tijolos, como se eu botasse 2 tijolos na sua cabeça, em cima, parados. Beleza? Tudo bem? E é isso, meus lindões. Desejo boa sorte a vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses assuntos, pode mandar um e-mail para mim, né? Em janeirão eu vou ficar em casa mesmo, afinal de contas não chegou vacina, então vou estar à disposição de vocês aí para ajudá-los, tá bom? Tamo junto, boa sorte, fiquem com Deus e é isso aí. Beijão.